Convido vocês a abrirem comigo suas Bíblias lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. E o subtema dessa mensagem hoje é: até que ele venha, vamos seguir os seus passos. Até que ele venha, vamos seguir os seus passos. 1 Pedro 2, 21 diz: porquanto para isto mesmo fosse chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes o quê? Os seus passos. Vamos ter uma palavra de oração? Pai querido, nós na Tua presença estamos agradecidos porque podemos cultuar o Senhor, podemos meditar na Sua palavra, podemos cantar louvores ao Senhor de forma livre, podemos chegar diante do Senhor através das nossas orações. E, ó Pai, nós pedimos que o Espírito Santo nos leve a ter o entendimento da Tua palavra nessa noite e, acima de tudo, Deus, que possamos colocar em prática o Seu ensinamento, que as pessoas possam ver em nós que somos Seus discípulos, que estamos sendo transformados pela Tua palavra e assim, ó Deus, muitas vidas possam se aproximar do Senhor através do nosso testemunho e que o Espírito Santo possa convencer essas pessoas de que existe algo melhor, existe um futuro, existe uma esperança, mesmo em meio às tribulações. Pedimos agora, abençoe essa palavra, que ela possa de fato alcançar as nossas mentes e os nossos corações. Nós te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém? Então nós estamos nesse tema, até que ele venha, e hoje vamos meditar dentro desse subtema, vamos seguir os passos de Jesus, vamos seguir os seus passos. Nós podemos encontrar por toda a Bíblia Deus nos convidando a seguirmos os passos do seu Filho. Desde Gênesis, quando ele olhava lá para o sacrifício que Abel fez, já estava tipificando o que Deus iria fazer com o seu Filho Jesus Cristo, o sacrifício. Quando Moisés atravessou o Mar Vermelho e o povo começou a murmurar no deserto, Deus mandou que ele levantasse uma serpente de bronze, uma haste, e todo aquele que olhava para a serpente era curado daquela picada, daquela morte que teria através da serpente que estava ali consumindo o povo. Estava tipificando também Jesus Cristo. Lá em João fala que se importa que ele seja levantado, e todo aquele que nele crê será salvo. Então, por toda a Bíblia, Deus nos recomenda olhar para Jesus Cristo. E a Bíblia diz também que nós devemos amar como Ele nos amou. A Bíblia fala que devemos perdoar como Ele nos perdoou. A Bíblia diz que devemos obedecer a Deus assim como Ele obedeceu o Pai. Ele diz que Ele veio ao mundo não para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Então nós temos por toda a Bíblia esses ensinamentos que devemos seguir os passos de Jesus. Paulo, que foi um dos servos do Senhor, que escreveu 13 cartas, ele chega a dizer lá em 1 Coríntios, se você quiser acompanhar comigo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele foi um dos que seguiu os passos de Jesus. E ele diz lá em 1 Coríntios 11, 1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, a prova de que alguém estava caminhando nos passos de Jesus, imitando aquilo que o mestre fazia. E até interessante pensar que quando você caminha com alguém, você imita aquela pessoa. Os filhos imitando os pais, mas muitas vezes nós imitamos caminhos errados. Hoje eu vim para a igreja e há pouco nós tínhamos visto uma pessoa publicando algo, seguindo uma doutrina contrária àquilo que a Bíblia nos ensina. E ali a gente percebe que aquela pessoa, dentro daquela doutrina errada, tem muitos seguidores. Eu fico pensando quantas pessoas essas vidas estão levando para o inferno, porque não seguem a Cristo. Estão seguindo doutrinas falsas, heresias, e acreditam naquilo piamente. Mas muitas pessoas estão indo com sinceridade para o inferno.
por estar seguindo essas pessoas, seitas, heresias. Então nós devemos olhar para Deus e para a palavra de Deus. Eu até comentei com a Anita que se esse tipo de doutrina oferecesse acima daquilo que a Bíblia oferece, eu seguiria. Mas não tem. Não tem nada acima daquilo que a Bíblia oferece, que é a vida eterna. Uma paz que excede todo entendimento. Nenhuma doutrina oferece isso. Então, se todas as doutrinas do mundo oferecessem algo maior do que Deus oferece na palavra, nós iríamos seguir, mas não tem. Então, a Bíblia é o nosso alvo, o nosso limite, é a nossa busca. Então, nós entendemos também, Paulo, mais uma vez falando do apóstolo Paulo, que foi um imitador de Cristo, que seguiu os passos dele, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 9 a 11, ele queria ser achado em Cristo. Filipenses capítulo 3, 9 a 11, ele diz, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para conhecer, diz o versículo 10, e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então Paulo era um servo de Deus que queria ser achado em Cristo, até mesmo seguindo os passos de Jesus Cristo na questão do sofrimento. Ele foi um vaso escolhido por Deus, por Cristo, para sofrer também, mas para pregar a palavra de Deus. Importa que sigamos os passos de Jesus Cristo, até que Ele venha. Mas existe uma verdade, irmãos, baseado nessa mensagem, que não podemos fazer os mesmos milagres que Jesus fez. Não podemos morrer pela humanidade assim como Ele morreu. Mas nós podemos seguir os passos de Jesus Cristo, como a Bíblia nos orienta. Da forma como a Bíblia nos orienta. O foco dessa mensagem que nós vamos refletir nessa noite é sobre quais são os passos que Jesus deu em relação à oração. Como estamos no culto de oração, quais foram os passos que Ele deu em relação à oração? Várias são as perguntas que podemos fazer em relação às orações de Jesus Cristo. Mas eu quero resumir nessa mensagem apenas 3 perguntas. A primeira pergunta que nós podemos procurar uma resposta é a quem Jesus buscava quando orava. A quem Ele buscava quando Ele orava? A segunda pergunta, quais eram os motivos, ou a motivação, ou as circunstâncias que o levava a orar? E a terceira pergunta, qual era a vontade que Ele queria que prevalecesse quando Ele orava? Perguntas simples, básicas, mas que nos traz aqui uma grande reflexão, porque hoje muitas pessoas buscam não a Deus quando oram, buscam pessoas que morreram no passado, e diz que aquele milagre que aconteceu foi atribuído àquela pessoa. Eu fico pensando, quando chegarmos no céu, muitos vão olhar para Maria e falar, a Maria vai dizer, olha, eu não falei para vocês orarem por mim, eu não fui intercessor de vocês, foi meu filho. Pedro, João, Antônio, todos os santos que morreram no passado, nenhum deles que morreram pensaram ou pensaram assim, eu vou morrer, mas as pessoas depois vão rezar, vão orar por mim. Não, nenhum deles. Eles foram colocados como santos, mas pelos homens aqui da terra, como intercessor pelos homens aqui da terra. Nenhum deles tiveram essa pretensão. João disse, importa que ele cresça e eu diminua. E Paulo, então? Então nós entendemos, irmãos, que essa verdade, muitos têm buscado a Deus pelo caminho errado. E também, muitos têm buscado a Deus dentro das suas circunstâncias e buscando que a vontade dessas pessoas sejam realizadas. Em 1 Pedro 2,21, Pedro disse, porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Qual era o contexto em que Pedro falou esse texto? Versículo 18 a 20, nós podemos ler ali o seguinte, servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor,
não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Dentro desse contexto foi que Pedro disse: porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então, dentro desse contexto, podemos ver aqui Pedro falando que devemos suportar, assim como Cristo suportou. E a recomendação de Deus, nós podemos ler ali a partir do versículo 22, o qual, seguir os passos de Jesus, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Versículo 24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vós vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Como eu disse, não podemos morrer pelo pecado da humanidade como Jesus morreu, mas podemos seguir os seus passos no que diz respeito à oração. E a primeira resposta, a primeira pergunta, quem Jesus buscava quando orava? Pedro diz no versículo 23, diante daquela situação que ele vivia, ele entregava àquele que julga retamente. Aquele que julga retamente, diz o versículo 23. O julgamento de Deus, nós entendemos e aprendemos através da Bíblia, sempre será melhor que o nosso. Por isso, toda e qualquer questão devemos colocar diante de Deus em oração, porque Ele é o único que julga retamente. Então, nós entendemos que Jesus Cristo, Ele colocava diante de Deus a quem Ele buscava quando orava a Deus, que julga retamente. Seja qual for a circunstância que estejamos vivendo, não vamos fazer como muitas vezes nós fazemos. Quando ultrajado, vamos revidar com ultraje. Quando maltratado, vamos revidar com maus tratos. Não. Nós não deixamos vencer do mal com o mal. Nós vencemos o mal com o bem. A recomendação de Deus é essa. Ore pelaquela pessoa que está te fazendo mal, que está te perseguindo. Interceda por ela, coloque ela diante de Deus, ame o seu inimigo, ore pelo que te persegue. É o que a Bíblia nos recomenda. E deixe nas mãos de Deus. Deus é que julga retamente. Essa é a recomendação que nós temos. E a segunda pergunta, a segunda resposta, a segunda pergunta que nós temos, quais eram os motivos que o levavam a orar? Pedro, no versículo 23, fala dessa situação triste, terrível, que Jesus vivia. Ele era ultrajado, maltratado e ameaçado. E por esse motivo ele entregava essas situações diante de Deus. Você tem sido ultrajado, maltratado, rejeitado? Domingo passado à noite nós ouvimos o testemunho da Claudinha, né? Enquanto louvava a Deus, servia a Deus, ela era rejeitada. As pessoas viravam o rosto quando ela estava ministrando. Aí depois eu coloquei a mensagem para ela dizendo que ali, naquele testemunho final da mensagem, quando ela veio aqui à frente, ela estava representando muitas pessoas da igreja. Eu, minha esposa, talvez você que esteja aqui nessa noite também teve uma situação em que as pessoas rejeitaram você. Mas a quem ela entregou aquela situação? A Deus. Ela contou, o choro durou uma noite, mas quando eu entreguei a Deus, a alegria veio pela manhã. Essa é a verdade da palavra de Deus. Então, quando nós entregamos a Deus, mesmo que fique aquela ferida, mas Deus vai cicatrizando com o tempo. Deus vai curando essa ferida. Demora um pouquinho às vezes, mas Deus cura.
quando a gente entrega para Ele, porque Ele julga retamente. A Bíblia fala que quando Jesus era ultrajado, Ele não revidava com ultraje. Quando era maltratado, não fazia ameaças. Quando Ele era ameaçado, Ele entregava tudo a Deus que julga retamente. Essa deve ser, na oração, a nossa conduta. Esse deve ser os passos que devemos seguir do Mestre. Mas eu coloquei aqui uma relação que Jesus Cristo, como estamos falando de oração, devemos seguir os passos de Jesus no que diz respeito à oração. Não vamos ler todos os textos, mas Jesus orou em diversos lugares por diversos motivos. Eu coloquei aqui, você pode encontrar no Google essa relação. Jesus orou chamando a Deus de Pai, em Mateus 6, versículo 9. Jesus orou no seu batismo, em Lucas 3, 21. Jesus orou no lugar solitário, em Marcos 1, 35. Jesus orou no deserto, em Lucas 5, 16. Jesus orou a noite inteira antes de escolher os 12 discípulos. Lucas 6, 12 a 16, passou a noite inteira orando, antes de tomar a decisão da escolha de 12, sabendo que um entre os 12 iria traí-lo, era necessário que tivesse aquele joio no meio daquele trigo. Ele escolheu Judas, sabendo que iria traí-lo, mas escolheu. Jesus orou antes do convite, vinde a mim, lá em Mateus capítulo 11, 25 a 27. Jesus orou na alimentação dos 5.000, antes de alimentar, ele orou. E depois de alimentá-los, ele também orou, agradecendo a Deus. Jesus orou ensinando a oração dominical em Lucas 11, 1 a 4. Jesus orou em Cesareia de Filipe, em Lucas 9, 18. Jesus orou antes da sua transfiguração, em Lucas 9, 28 a 29. Jesus orou pelos pequeninos, em Mateus 19, 13. Jesus orou antes de ressuscitar Lázaro, em João 11, 41 e 42. Jesus orou no templo, em João 12, 27 e 28. Jesus orou na ceia, lá em Mateus 26, 26 e 27. Jesus orou por Pedro, em Lucas 22, 32. Jesus orou pelos discípulos, na oração sacerdotal, em João 17. Jesus orou no Getsemane, naquele momento crucial da sua vida, em Mateus 26, 36 a 44. Jesus orou até onde ele orou? Alguém lembra mais algum lugar que ele orou? Na cruz. E ele orou pedindo o quê? Alguém lembra? Hã? Vai, bem alto aí, fale bem alto. Não, vale mais alto, alguém pode falar? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Até naquele momento final, na cruz, ele estava sabendo que iria morrer naquele momento. Ele falou: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Você tem orado assim em um momento difícil da sua vida? Pai, perdoa aquela pessoa que fez mal contra mim, que falou mal de mim. Eu estou aqui passando por essa dificuldade, mas perdoa, Pai. Eu já perdoei, perdoa. Que essa pessoa se sinta também perdoada pelo Senhor e venha e peça perdão e reconcilie-se também com o Senhor. Conta a história de duas irmãs que estavam brigadas por muito tempo, mas brigadas mesmo, que não se conversavam, e uma ficou doente. Aí chegando no leito da cama, ali naquele momento crucial, final, ela estava para morrer. Aí ela falando para a irmã que tinha maltratado, ela falando: eu te perdoo, tá bom? Eu te perdoo porque eu quero morrer em paz. Mas se porventura eu sarar, esqueça tudo que eu falei, tá bom? É assim que muitas vezes a gente faz. Não devemos revogar aquilo que nós já dissemos. Que Deus está ouvindo lá em cima. Se nós perdoarmos de coração ao nosso irmão, Deus também perdoa as nossas ofensas. Então Jesus Cristo, ele teve esse exemplo. O que aprendemos com Jesus é que, seja qual for a circunstância ou o momento, devemos seguir o seu exemplo, buscando a Deus em oração. E a terceira resposta, a terceira pergunta: qual vontade ele queria que prevalecesse quando ele orava? O texto mais clássico que nós podemos ler acerca da vontade que Jesus queria que prevalecesse quando ele orava,
está no momento em que ele estava para ser traído, crucificado, morto. Lá em Mateus capítulo 26, versículo 36 a 44, no Getsemane. Mateus 26, 36 a 44. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Orou, lá orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começando a entristecer-se e a angustiar-se, então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não for possível passar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras: Pai, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Ou seja, qual a vontade que Jesus Cristo queria que prevalecesse? A do Pai. Mas ele pedia por cura, pedia por livramento, pedia. Então, por esse motivo, nós devemos orar por cura, por livramento. A gente tem recebido muitas mensagens de testemunho de que Deus curou, de que Deus libertou, de que Deus fez milagres. Nós devemos orar, interceder, buscar a Deus. Mas, contudo, que a vontade de Deus seja feita. Não podemos determinar, dizer: eis que eu te digo que você será curado ou será curada. Eis que eu determino, se você não tem fé, eu empresto a minha fé para você. Não tem isso na Bíblia. Cada um tem a sua fé. E a tua fé que vai te curar. Se for da vontade de Deus, que haja cura. Amém, irmãos? Se nós olharmos para a Bíblia, nós devemos pedir a Deus que nos livre da dor, sim, da enfermidade, do cálice, mas se não for da vontade dele, devemos aceitar e entender que Deus sempre tem o melhor para nós. Porque a grande verdade que nós temos é que quem sofre é quem fica. Você já pensou nisso? Aquele que parte não sofre mais. Não tem mais choro, mais dor. Sofre quem fica. Essa é a verdade. E quem parte sem Cristo e sem salvação vai sofrer duplamente. A primeira morte, que é a morte física, e a segunda morte, que é a morte eterna. Onde está isso? Lá em Apocalipse. Aquele que faz parte da primeira ressurreição, sobre ele não tem o poder da segunda morte. Mas aquele que não tem Cristo como Salvador, ele vai ter a segunda morte, que é a morte eterna. Então nós cremos, irmãos, nessa verdade. Lá em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo rogou por 3 vezes, mas Deus deu a Paulo algo melhor do que a cura física. O versículo 9, o que Deus disse para Paulo? Lá no finalzinho, lá, entre o texto ali: a minha graça te basta. Então eu coloquei uma frase nessa mensagem. Quando eu estava concluindo a mensagem, me veio à mente uma frase que é uma grande verdade. Eu quero projetá-la para vocês. Que não existe nada melhor para nós quando oramos do que encontrarmos a graça de Jesus Cristo. Existe algo melhor que a graça de Jesus Cristo? Não existe. Porque nós cremos, não é a cura física,
não é a solução dos problemas financeiros ou de relacionamentos que nos farão passar a eternidade com Deus. Mas sim, o quê? A graça de Cristo. Então, quando oramos, vamos buscar primeiramente a graça, porque Paulo, um servo tão temente a Deus, ele viveu e morreu pela graça de Cristo. Ele rogou a Deus que curasse, mas por 3 vezes. Então vamos rogar a Deus que cure, mas sabendo que a cura da alma é a principal que nós teremos. Amém, irmãos? Não existe nada melhor para nós quando oramos do que encontrarmos a graça de Jesus Cristo. A graça é que nos basta.